E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos para mais uma aula de Direito Penal, falando agora sobre as excludentes de ilicitude. Acredito que você já deva ter ouvido falar bastante. Isso aqui se enquadra lá na ilicitude do fato típico, certo? Na divisão sobre os crimes, na verdade, na divisão sobre o conceito analítico de crime, que é tripartite, fato típico, ilícito e culpável, a gente vai estar encaixando isso aqui na parte da ilicitude, certo? Existem algumas condutas que serão praticadas, que é crime, mas que ela não será punida. Como assim? Nós temos quatro subdivisões de excludentes de ilicitude. Então, vamos lá. Nós temos, vou colocar aqui, né? Excludentes de ilicitude. A primeira excludente de ilicitude, e uma das mais conhecidas, é o estado de necessidade. O estado de necessidade, ele vai ser aplicado quando a pessoa pratica algo criminoso para salvar-se de perigo atual. Então, salvar de perigo atual, gente. Atual, não pode ser que vai acontecer ainda. Perigo atual, certo? Que está acontecendo. Quem é que não pode alegar legítima defesa, como eu falei para vocês? Nem legítima defesa, nem estado de necessidade. Que é o caso do bombeiro, do policial, não pode alegar. Vamos dar um exemplo de estado de necessidade. No caso do Titanic, lá, está a Rose e o namorado dela, né, lá no mar, e tá boiando lá por cima de uma madeira, e é preciso que um dos dois saia, senão vai afundar. Então, a outra pessoa pode ser punida como um crime por ter deixado da outra morrer. Nesse caso aí, ela vai estar atingindo o necessário da conduta do estado de necessidade, certo? Ela não vai estar sendo punida por isso. Mas como eu falei para vocês, é necessário que seja para se salvar de um perigo atual e não que vai acontecer ainda. Tem que ser algo atual, certo? Temos também a legítima defesa. A legítima defesa é um assunto bem extenso também, que eu preciso bastante que vocês leiam no material, porque ele é bem complexo. Aqui a gente vai estar passando alguns bizus, mas para você ir para a sua prova já sabendo, já bem preparado de tudo, para ver cada modalidade certinha, é necessário que você dê uma olhada nos PDFs. Então vamos lá. A legítima defesa é quando você usa moderadamente dos meios necessários, moderadamente dos meios necessários, dos meios necessários. Para quê? Para repelir injusta agressão ou ameaça atual ou eminente. Certo? Então, a legítima defesa, ela pode ser para proteger um direito seu ou de uma terceira pessoa. Por exemplo, se eu vejo alguma pessoa querendo praticar o crime de estupro contra alguém, uma moça que vai passando na rua, e eu vou lá, pego um pedaço de pau e bato na pessoa e sai correndo, e é aquela mal zoada. Mas eu consegui ali tá livrando a pessoa daquele perigo. Então, nisso, a gente utilizou a legítima defesa, que pode ser eu mesma contra algum agressor ou de outra pessoa, um terceiro que venha estar ajudando ali
a repelir aquela agressão ou ameaça. Porém, a gente precisa ter bastante cuidado em relação aos meios, porque, como você vê, aqui tem que ser moderadamente proporcional ao agravo. Por exemplo, o caso da Ana Hickman, em que uma pessoa invadiu o apartamento dela e o cunhado dela, se eu não me engano, foi lá e pegou uma arma e disparou contra a pessoa. Só que a justiça começou a analisar aquilo como um excesso de legítima defesa. Por quê? É, no momento em que ele atirou, a pessoa já estava imóvel lá, já tinha sido imobilizada, estava deitada no chão. Então, ela não oferecia mais um risco contra a integridade física da Ana Hickman e das outras pessoas. Então, se ela já estava imobilizada, ela não oferecia mais esse risco para eles. Então, não seria necessário ter agido com esse excesso na quantidade de tiros disparados. Isso aí é algo que deve ser bem analisado, certo? Cada caso é um caso. Mas, como eu falei, vocês precisam analisar o PDF, porque lá tá tudo certinho em relação a essas espécies de legítima defesa, as modalidades. E muito cuidado nessa questão de ser o uso moderado, certo? Tem que ser proporcional àquilo ali que está acontecendo. Então, se passar da agressão inicial, vai estar sendo punido, sim, como excesso de legítima defesa, certo? Tirem o print desse quadro para a gente poder ir para as outras espécies de excludente de ilicitude. Vamos falar agora a respeito do estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. O estrito cumprimento do dever legal, ele é dado pela doutrina quando não se pode punir a prática de algo que já está previsto em lei como crime, mas que foi praticado a serviço do Estado, por exemplo. Isso acontece muito em relação à polícia. O estrito cumprimento do dever legal. Quando você imobiliza uma pessoa e impede ali a liberdade dela, porque ela está sendo presa ou conduzida até a delegacia, a pessoa não pode estar alegando que você está impedindo ela de se locomover, a liberdade de locomoção. A polícia, ela vai estar utilizando-se do estrito cumprimento do dever legal. Ela vai estar apenas cumprindo uma obrigação que é imposta realmente para ela, certo? E por último, o exercício regular de direito. No exercício regular de direito, vão existir alguns comportamentos que na lei é determinado como crime, por exemplo, lesão corporal. E o caso do lutador de boxe, ele está ali ferindo a integridade física de outra pessoa, não está? Está. Porém, essa aí vai ser enquadrada como uma exceção. Por quê? Ele vai estar agindo ali como uma forma de esporte, né? Algumas condutas praticadas por eles que não vai estar sendo caracterizada como um crime. Então, o exercício regular de direito, ele está ali no direito dele, como lutador de boxe, de fazer aquela prática daquela conduta, certo? Então, o lutador de boxe é um exemplo. Outro exemplo também é no caso de aborto consentido judicialmente, é, através de estupro, né? Quando existe algum caso de estupro em que a pessoa engravidou, e aí a justiça vai estar permitindo que ela faça aquele aborto, só que com o consentimento da gestante. Isso também é um exemplo de exercício regular de direito, certo? Vamos agora para algumas questões. Questão 1.
Questão 1. A respeito das hipóteses de exclusão de ilicitude constantes no Código Penal, é correto dizer que: alternativas. Letra A. No estado de necessidade, ainda que seja razoável exigir o sacrifício do direito que se visou salvaguardar, o agente restará isento de pena. B. A legítima defesa é justificável para repelir injusta agressão a direito próprio ou a direito alheio. C. O estado de necessidade é justificável apenas para salvaguardar de direito próprio, não englobando direito alheio. D. Quando o agente em estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal incorre em crime, mas restará isento de pena, desde que não caracterizado o excesso doloso ou culposo. E letra E. A legítima defesa específica aos agentes de segurança pública prevista no parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, aplica-se apenas quando em causa vítima de crime de extorsão mediante sequestro. E aí, qual seria a questão certa? A explicação de cada uma delas vai estar especificamente no seu material. É importante que você observe cada um e procure a questão errada e por que está errada, para que você possa, assim, memorizar melhor todo o conteúdo. A resposta aqui vai ser a letra B. Por quê? A gente viu que a legítima defesa, ela é justificável para repelir injusta agressão, né, a direito próprio ou alheio. Como eu falei, aquele exemplo de uma pessoa que está sendo estuprada e alguém vai lá e ajuda a repelir aquela agressão contra a pessoa, certo? Então, ela pode sim, a legítima defesa pode ser para proteger direito seu ou direito alheio. Segunda questão. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Apresenta-se como causa excludente de ilicitude. Alternativas. A. Exercício regular de direito. B. A inimputabilidade. C. A coação moral irresistível. A. Obediência hierárquica. E letra E. O erro sobre a ilicitude do fato. E aí, qual questão vocês acham que é a correta? A gente acabou de ver que as hipóteses de excludente e ilicitude são estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Questão 2, a resposta é a letra A, certo? Alguns outros vocês vão ver nos excludentes de culpabilidade, certo? Que são algumas dessas alternativas que estão aqui. 3. O agente que pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, age amparado por causa excludente de alternativas. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito ou consentimento do ofendido. E aí, o que vocês acham? A gente vê claramente aqui o estado de necessidade, certo? Porque fala de sacrifício. Então, como a gente viu, sempre que for necessário para salvar-se, vamos dizer assim, salvar-se de perigo atual, a gente vai estar aí aplicando o estado de necessidade. 4. Com relação à ilicitude e às causas de justificação, julgue o item que segue. Diferentemente do estado de necessidade, em que o necessitado pode dirigir a sua conduta contra terceiro alheio ao fato, na legítima defesa, o agredido deve dirigir o seu comportamento defensivo contra o agressor. E aí, certo ou errado? Certo, a gente viu que na legítima defesa a gente pode sim estar vindo a se dirigir em prol daquele agressor. Então, para fazer com que ele pare a conduta lesiva. Então, a questão está completamente certa. Questão 5, para finalizar, as excludentes de ilicitude. Com relação ao direito penal, julgue o item a seguir. O agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime está amparado legalmente pela excludente do estrito cumprimento do dever legal. O que é que vocês acham? Isso aí é uma pegadinha da Sebrasp, né? Tinha que ser. Por quê? De cara a pessoa já quer achar que a resposta da questão é certa.
Mas parem para ver que aqui tem uma pegadinha bem clara. O agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima, mantida refém durante a prática de crimes, está amparado legalmente pelo excludente do estrito cumprimento do dever legal? Não. Aqui ele está ajudando a repelir a agressão à vítima. E isso aí se enquadra em quê? Na legítima defesa. Então, o agente de segurança que repele a agressão contra uma terceira pessoa, ele vai estar agindo ali, né, pela excludente de licitude de legítima defesa e não estrito cumprimento do dever legal. É isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula a respeito de excludente de ilicitude. Qualquer dúvida, vocês podem estarem me chamando aí no meu Instagram e vamos para a próxima aula.